Olá a todos. Vamos gravar um vídeo que será apenas um discurso, digamos assim, uma reflexão, mas feita com toda isenção e toda seriedade. Eu decidi realmente fazer algo sério e depois de ter muito tempo, pois fiquei 2 dias sem internet, sem publicar nada, vamos fazer aqui uma apreciação de uma pessoa que a gente teve uma certa diferença, né? Eu cheguei a ser um pouco grosseiro, já pedi desculpas, mas aqui não é um pedido de desculpas. Aqui é simplesmente uma avaliação. E essa avaliação vai ser sincera, sem puxar para o mar nem para a terra. Seria, portanto, este o nosso trabalho. Não se esqueçam de dar o seu like, o dedinho é importante, né? Se você gostou, o YouTube vai recomendar. Não se esqueça que nós estamos colocando o tarô divinatório para quem quiser, né? Por marcação, por horário marcado. Não se esqueçam que nós estamos fazendo rituais também para vocês, se vocês necessitarem. Rituais mágicos estão sendo feitos. Então, tudo isso, entre em contato comigo pelo meu e-mail, que está embaixo desse vídeo, ou pelo meu zap. Então, feito esse aviso, né, vamos agora então fazer o nosso excurso, que é exatamente explicando Jean Val Elan. Plutarco, escritor romano, escreveu no seu livro Vidas Paralelas a biografia de personalidades célebres que tinham notável semelhança entre si. Por exemplo, Júlio César e Alexandre o Grande. Ocorreu-me que há uma pessoa a qual tem muita similitude comigo, segundo meus próprios visualizadores, nos temas e na profundidade do conteúdo. Estou me referindo a nada mais nada menos do que Jean Val Elan. Aqui, minha gente, não vai nenhuma crítica, vai apenas uma análise sincera. Mas, e tem sempre um mas, há vários pontos nos quais nós divergimos, embora tenhamos pensamentos às vezes paralelos e abordemos temas paralelos. Isso é natural, pois pessoas que pensam igualmente deverão ter valores e culturas iguais, o que não é o nosso caso. Eu penso diferente dele. Respeito Jean por ser um notável erudito, conhecedor de mitologias, segundo ele disse, mais de 100 mitos de diversos povos, e mais ainda, no terreno da gnose, com água acima dos ombros. Então, ele não pisa em água rasa. Mas suas fontes gnósticas são diferentes das minhas, o que não é incomum, pois meu estimado irmão Mariano Saltice e eu temos esta mesma divergência e somos extremamente ligados pelo coração, pela inteligência, pela amizade, né, pela solidariedade. Devo acrescentar que o Jean tem um conhecimento da história das religiões que supera de muito o que se aprende nos cursos de teologia. E sua cultura sobre a história da humanidade cobre os fatos mais notáveis da aventura humana nesse planeta. Estou apresentando hoje, com total seriedade e sinceridade, minha avaliação objetiva do pensamento do Jean, irmão nessa jornada do saber. Ele tem sempre o gosto por contradizer a tradição que herdamos. Eu sou tradicionalista. Ele não. Ele é inovador. Seu gosto em apresentar temas antigos sob uma roupagem nova e revolucionária é sua marca registrada. E é aí que nós nos desencontramos, pois a tradição, como o nome indica, é um conhecimento que foi trazido por via oral, por indícios ou via escrita. Vem do latim tradere, tradição, que quer dizer passar adiante ou entregar de um para outro. Está relacionado com a transmissão de valores, e valores é o que constitui o caráter do homem e de uma sociedade. Ou costumes, conhecimentos, comportamentos, memórias, crenças e lendas. Aí ele é muito forte, é muito bom, transmitidos de geração em geração, passando a fazer parte da cultura de um grupo social. E a minha preocupação é essa, passando de geração em geração. O que nós vemos hoje pode ser então cultivado e, vamos dizer assim, escrito e servir de base para as gerações futuras. Meu adversário
Não. Adversário quer dizer aquele que se opõe. Sinônimo: contrário, inimigo, opositor. Antônimos: aliado, amigo, partidário. Não somos aliados. Não somos amigos, não somos partidários. Agora, inimigos, não somos. Opositores, sim. Vemos os fatos de modo contrário, de fato, realmente. Li uma conferência feita por um maçom italiano, o irmão Diego Sardoni. Sou maçom, mestre instalado, grau 33. Estava no acervo da Biblioteca Fernando Pessoa, de José Filardo. E pasmei. Gostaria de ter enviado ao Jean, mas não tenho intimidade com ele para tal. Então, enviei ao redator da revista, José Filardo, minhas credenciais maçônicas e disse-lhe: este palestrante não tem base lógica nem teológica para construir o discurso que fez na cidade italiana de Cosenza, cujo título é o Solstício de Inverno, para o qual remeto o leitor. Está na biblioteca Fernando Pessoa, José Filardo. Quem quiser, leia, vale a pena. Rabi Galileu é elogiado como sendo um homem íntegro, sábio, cumpridor da lei, mas que foi manipulado pela corrente gnóstica do seu tempo, a qual infiltrou-se entre seus ouvintes e influenciaram sua doutrina. Nota 10 para Sardoni, porque ele diz que Jesus foi um tolo. Não percebeu que entre os seus ouvintes havia gnósticos que estavam se aproveitando para poder fazer da doutrina que ele pregava aquilo que eles pretendiam fazer. Ou seja, oportunistas, ele admite, mas que pretendiam fazer isso porque a gnose é a verdade, a sabedoria. E aquele homem, que era uma pessoa idônea, era exatamente a pessoa certa. Sardoni diz, literalmente, abre aspas, Roma havia criado um mundo universalista, com suas estradas, correio, cultura, escola de mistérios, que ensinavam aos escolhidos. Os mestres da antiga gnose aproveitaram Jesus por ele ser um receptáculo perfeito desta sabedoria, poderia então torná-la conhecida e divulgada. Aí fecha aspas. Então, tudo o que supomos ser escrito pelo apóstolo Paulo, pelos evangelistas Mateus e João, os quais são ditos testemunhas oculares, não passa de uma construção feita pelo gnosticismo, assim está bem ao gosto de Jean. E tudo que nos ensinaram é uma grande mentira, orquestrada por interesses mesquinhos, segundo alguns, Constantino, o imperador romano, e os bispos católicos do Concílio de Nicéia. Bem, eu tenho bastante conhecimento no assunto, e não concordo com isso, mas estaria, sem dúvida, muito ao gosto de Jean, sem a menor dúvida. Porém, em relação ao que eu penso, não tem o menor consenso. Daí sermos adversários. Investiguei por 25 longos anos a história do cristianismo, e desde o nascimento de Jesus até a sistematização feita pelos doutores da patrística, não encontrei nada disso. Pelo contrário, tudo é coerente, verdadeiro, correto e sério. Jean dirá que não. Estamos em campos opostos, portanto. Qual de nós terá a verdadeira história da formidável religião que revolucionou o mundo e destruiu o Império dos Césares? Que outra pessoa dividiu a história em antes e depois de seu nascimento? Qual fundador de uma doutrina religiosa se disse ser Deus, Messias e fonte única de paz, segurança e garantia de vida eterna? Nenhuma. Nem no Ocidente, nem no Oriente. Forri, Lao Tse, Confúcio, Zoroastro, Mitra são mensageiros divinos, embaixadores do grande rei. E Jesus é o grande rei. Não sou eu quem digo isso. Papus nos mostra que em todas as épocas da história humana houve mais de um iniciador dos místicos. Em todas as épocas. Nunca houve um só. Houve mais de um. Moisés teve Akenaton e mais 3. Então, jamais um ciclo histórico teve um único iniciador. Mas somente o ciclo de Jesus é pessoal. Não há outro. Não há nenhum outro. Apolônio de Tiana é depois dele, é posterior a ele. Então, aí é Papus, não sou eu. Ele disse que teve uma discussão séria com a Helena Blavatsky, porque a Helena Blavatsky considerava Apolônio de Tiana como sendo outro Jesus.
talvez maior. Ele diz, essa mulher inteligente não percebia que não há nenhum outro que possa rivalizar com o homem-deus. Por quê? Porque, supliciado em uma cruz, disse-nos que a dor é uma taça a ser bebida por todos que pregam a verdade. E Jesus afirmou ele mesmo ser caminho, verdade e vida. Apolônio de Tiana, aí está um nome que talvez poucos conheçam. Nascido em 15 depois de Cristo, portanto, não é contemporâneo de Jesus. Logo o Papa disse claramente, não há no ciclo de Jesus nenhum que rivalize com ele. Não há. É um caso único. Todos os demais fundadores de religiões, doutrinas, filosofias religiosas, têm um contemporâneo que rivaliza com ele. Jesus é único que o seu ciclo é pessoal. Por quê? Diz ele, quando o rei vem, não precisa mandar embaixadores. Ele vem em pessoa. Nasceu em Éfeso, morreu em 100 a.C. Nasceu 15 depois de Cristo, no ano 15 depois de Cristo, então Jesus tinha morrido no ano 33, ele nasceu no ano 45 e morreu 100 anos depois. Foi um filósofo neopitagórico. Olha, filósofo. Jesus não foi filósofo. Jesus foi um pregador, adepto do ascetismo e professor de origem grega. Portanto, mestre. Aí, aqui professor seria mais adequada para mestre. Viajou pela Babilônia, Índia e Roma, absorvendo o misticismo oriental, sendo-lhe atribuídos milagres e profecias, ganhando assim a reputação de ser um mago. Jesus foi chamado de mago. Ficou indignado e disse a Caifás que mago era o raio que o parto. Ele era o Filho de Deus. Assim, Apolônio ganhava esse título e se ufanava dele. E então os seus biógrafos dizem que Apolônio então é um mago e possível rival de Jesus, tornando assim o Messias pagão. Mas não na época de Jesus. Então isso é importante. É Papos, não eu. Não há no círculo de Jesus ninguém contemporâneo a ele. Nenhum. Ninguém. Hilel é anterior. E Apolônio é posterior. Biografia sobre Apolônio. A principal fonte sobre Apolônio de Tiana é chamada A Vida de Apolônio, do filósofo sofista Flávio Filóstrato. Sofista quer dizer mentiroso. Sócrates brigou com os sofistas. Por quê? Porque os sofistas falavam aquilo que era conveniente. Eram políticos. Ensinavam a mentir para provar a verdade. Então, é este homem, Flávio Filóstrato, que é encarregado de escrever A Vida de Apolônio de Tiana. E é nele que se baseiam todos que escrevem sobre Apolônio de Tiana. Já Jesus não. Então, ele identificou uma tentativa, ele não fez. Então, o Flávio Filóstrato fez uma tentativa de construir uma figura que fosse rival de Jesus. Ou seja, já tinha uma intenção, fazer um outro Jesus. Apolônio também é citado nas obras A Vida de Pitágoras e do filósofo neoplatônico Porfírio, e A Vida Pitagórica do filósofo neoplatônico Assírio Jâmblico. Ou seja, ele tem vários contemporâneos e é citado por vários deles. E é pitagórico, é discípulo de Pitágoras, e do neoplatônico Porfírio e do Assírio Jâmblico. Portanto, Jesus não aprendeu com ninguém. Ele não há na história de Jesus ninguém, nem o maior inimigo de Jesus pode apontar que Jesus teve um mestre. Nenhum deles. Nem o famoso, né, Sefer Teledot Yeshua diz que ele teve algum mestre. Então, Jesus não teve um mestre. João Batista morreu. João Batista não conheceu Jesus. Só na hora do batismo que os dois se viram. E Apolônio foi discípulo de Pitágoras. Querem dizer que Jesus foi discípulo de João Batista? É estupidez. Porque se você estudar, você vai perceber que João Batista só viu Jesus quando o batizou. Pitágoras foi, portanto, mestre de Apolônio. Logo, Apolônio era menor do que Pitágoras. Ficou 5 anos em silêncio, como era previa e, vamos dizer assim, estabelecia
o método pitagórico. 5 anos de silêncio. Jamais se disse Deus. Não dividiu a história em antes e depois dele. Seus admiradores não sofreram martírio durante 300 anos, por pegarem que ele havia ressuscitado. Durante 300 anos, a era dos mártires, vários cristãos, 4 milhões de cristãos morreram apenas por dizerem, ele ressuscitou. Apolônio, ninguém, pelo contrário. Todos os amigos dele foram pessoas, vamos dizer assim, influentes na sociedade, como Jâmblico e como o Flávio de Tal. Então, ele teve uma vida boa, tranquila, enquanto Jesus foi perseguido, morto, crucificado, e os seus discípulos, durante 300 anos, sofreram a era dos mártires, jogados aos leões, aos gladiadores, ou então queimados em estacas. Não obstante, nosso mestre Elífas o chama de o Divino Apolônio. E Blavatsky, HPB, escreveu assim: Apolônio de Tiana tinha virtudes taumatúrgicas e ninguém o superou até hoje. Portanto, ela acha que Apolônio é maior do que Jesus. Bom, Helena Petrovna Blavatsky eu admiro, mas não acho que ela é verdadeira. Ela teve algumas coisinhas na vida dela, algumas cositas que nós já dizemos aqui no vídeo anterior. Bom, finalmente, o discípulo de Apolônio preferido chama-se Damis, que registrou os acontecimentos da sua vida, dizendo que ele era um filósofo, pois era discípulo de um filósofo. Pitágoras criou o termo filosofia. Quando a pitonisa disse que ele era um dos sábios da Grécia, ele disse: sábio é palavra que só se aplica a Deus, mas aceitarei ser amigo da sabedoria. Em grego, filósofos, criou o termo filosofia e filósofo. Então, assim, Pitágoras inventou o neologismo filósofo e filosofia. E Damis, discípulo de Pitágoras, de Apolônio, o registra na sua vida como sendo notável filósofo. Estas notas compreendem acontecimentos relacionados a uma série de imperadores, são feitas pelo Damis, já que Apolônio viveu 100 anos, portanto já viveu 33, Apolônio viveu 100 anos, como o discípulo amado João Evangelista. A esposa de Sétimo Severo, imperador romano, que era um general, Júlia Dona, encarregou Filóstrato de usar as notas de Damis para fazer a biografia deste sábio. Olha só, ela o considerava um sábio. Jesus não era um sábio. Ele não se disse um sábio. Ele disse: eu sou o único mestre e vós sois todos discípulos. A narrativa reproduzida por Filóstrato é tão repleta de milagres que muitos a têm considerado como de caráter imaginário, fantástico, enquanto que Jesus, os milagres dele são considerados por nós cristãos absolutamente verdadeiros e incomuns. Até hoje nós temos milagres, miracole, como a Virgem de Guadalupe, como o Sudário de Turim e outros. De qualquer forma, Apolônio retornou à Europa. Foi saudado como um mágico. Um mágico, não é um mago não, viu? É um mago. Diferente, mago de mágico. Simão Mago fazia coisas que controlavam a natureza. Um mágico é aquele que faz, vamos dizer assim, dá a impressão que faz, mas não faz. É um ilusionista. Logo, então, muitos consideram ele como sendo um ilusionista, recebendo homenagem de sacerdote e de pessoas em geral. Ele próprio se considerava e afirmava como sendo apenas um profeta. Tinha o poder de prever o futuro. Portanto, o próprio Apolônio de Tiana dizia: eu tenho apenas uma capacidade, prever o futuro. Então, jamais disse que fez milagres, jamais disse que ressuscitou mortos, jamais disse que era isso, aquilo outro. Então, quem disse? Os discípulos dele. Mas Jesus disse: esse grande sábio, não resta dúvida, afirmava que era um profeta, apenas um profeta. Foi conhecido pela sociedade do seu tempo como sendo um mágico, ou seja, um ilusionista. E é assim que o vemos. Contudo,
Apolônio estaria bem ao gosto de Jean, que o colocaria certamente como um adversário à altura de Jesus. Seria esse o ponto que ele aproveitaria. Se Jean fizesse alguma coisa sobre Apolônio de Tiana, com toda certeza, ele faria Jesus como sendo o opositor de Apolônio de Tiana e Apolônio como sendo maior do que Jesus. Até, talvez, tê-lo ultrapassado, como Blavatsky disse. Ou não, já que tudo nessa vida é incerteza, segundo Jean, até a própria certeza, incerteza. Ou seja, o postulado básico de Jean é tudo nessa vida é incerteza, até a própria incerteza. O que equivale a dizer, usando a técnica da análise, interpretação de texto e lógica, que existe uma certeza, já que a incerteza é incerta, logo existe essa certeza. A certeza da incerteza. Veja, isso é uma coisa absurda. Isso é um paradoxo completo. Portanto, é uma frase dúbia, completamente ilógica e está fora de todo esquadro, de toda do discernimento. Mas a grande diferença, então, entre mim e Jean é a lógica do raciocínio. É a eliminação de dubiedade. Eu não aceito nada dúbio. Para mim, só falo o que é certo. E ele não. Ele diz que fala em certezas. Mas quem duvida de algo não pode afirmar nada sobre esse algo. Então, aí nós temos outra coisa que me distingue do Jean. E assim, eu e o Jean discordamos totalmente. Pela metodologia, pela epistemologia, que é a ciência da verdadeira ciência, sabedoria, mas com o devido respeito. Pois ele tem o direito, que todos temos que conceder, de pensar livremente, ensinar o que pensa, e queira ou não, nele é problema dos que o seguem. E isso, evidentemente, não me inclui. Portanto, meus amigos, aqui fizemos as nossas reflexões com toda a seriedade, aos 23 minutos. E vamos pedir a vocês que então façam essas reflexões, comentem embaixo desse vídeo e se quiserem fazer alguma observação, alguma pergunta, façam-na. Podem mandar para o meu e-mail, podem mandar para o meu zap, porque aqui coloquei uma análise que é a mais objetiva possível sobre Jean Val Elan. Encerramos assim aos 22 minutos e 43 segundos a nossa análise, pedindo a vocês que vejam com carinho, porque eu fui isento, objetivo, embora seja cristão, e ele é espírita. Mas ele é espírita e eu sou cristão. Então, mas eu sou ocultista e ele também é ocultista. Então, vamos assim terminar, encerrando, dizendo a vocês mais uma vez, né? Temos algumas similitudes e temos várias dessemelhanças, mas agora, hoje, respeito aquilo que ele sabe, aquilo que ele fala, mas isso não quer dizer que eu concorde com ele. Respeito, sim, respeito. Reconheço, sim, reconheço, mas não concordo. E assim terminamos aos 23 minutos. Até a próxima, que eu vou em frente.